Grêmio se aproxima da contratação de William, Donnarumma é o novo goleiro do Manchester City e mais um brasileiro chega à Premier League. Essas e muitas outras notícias eu vou te mostrar na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Essa semana será uma semana de data FIFA e você não vai perder o horário de nenhum jogo, nenhum resultado e nenhuma estatística se você tiver o aplicativo SofaScore baixado aí no seu celular. O SofaScore é o aplicativo que eu utilizo para trazer para vocês as estatísticas aqui no canal. Você pode conferir mais sobre o aplicativo, que inclusive é gratuito, escaneando agora esse QR Code só apontando a câmera do seu celular ou então clicando no primeiro link da descrição. Ontem foi o último dia da janela de transferências nas principais ligas da Europa, o que significa que foi também a última oportunidade para esses times contratarem. Então, para essa edição do Mercado da Bola, eu vou falar sobre as transferências já confirmadas e as quase confirmadas, dividindo por campeonatos. No futebol turco, o Galatasaray, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, tá em estágio avançado para contratar o meio-campo alemão İlkay Gündoğan, que será adquirido do Manchester City. Naturalmente já perderia espaço no City, com as várias contratações que o time do Guardiola fez, e então ele vai fechar com o Galatasaray até 2027. Quem anunciou dois novos reforços de peso foi o rival do Galatasaray, o Fenerbahçe. Contrataram o goleiro brasileiro Ederson, que estava no Manchester City, por 11 milhões de euros e contrataram também Marco Asensio, atacante que estava no Paris Saint-Germain, por 7 milhões e meio de euros. Ambos assinam contrato até 2028. Em Portugal, a transferência que eu queria destacar é a transferência de Pedro Lima, lateral direito ex-Sport e que estava no Wolverhampton, para o Porto. Pedro Lima assina por empréstimo de uma temporada com os Dragões. Na Ligue 1, um dos destaques do último dia da janela de transferências foi a ida do zagueiro francês Benjamin Pavard, que estava na Inter de Milão, para o Olympique de Marselha. Negociação por empréstimo. No futebol italiano, a gente começa com uma atualização no time do Como. O meia inglês Dele Alli, ex-Tottenham, estava jogando lá no Como na última temporada, mas teve poucas oportunidades, não conseguiu se adaptar e no fim das contas o seu contrato foi rescindido. Então, mais uma vez, Dele Alli está livre no mercado. Tem novidade no time do Cremonese, que vai jogar nesse ano a primeira divisão. O atacante Jamie Vardy, histórico artilheiro do Leicester, assina aos 38 anos com o Cremonese pelo período de uma temporada. O Milan também se movimentou no último dia da janela, contratando o meio-campo francês Adrien Rabiot, jogador da seleção francesa. Ele chega do Olympique de Marselha por 9 milhões de euros e assina contrato até 2028. No Napoli também tem novidade. O Napoli contratou o atacante Rasmus Højlund, norueguês de 22 anos, que estava no Manchester United. Negociação por empréstimo de 1 ano. E a Inter de Milão contratou um jogador que estava no Manchester City. A Inter, depois de emprestar o Pavard para o Olympique de Marselha, contratou também por empréstimo o zagueiro suíço Manuel Akanji. Chega por empréstimo também de uma temporada. Na Bundesliga, a negociação que agitou o último dia da janela foi a sofrida, porém concluída, negociação de Nicolas Jackson, que saiu do Chelsea e foi jogar no Bayern de Munique. Por muito pouco essa transferência não aconteceu, porque o Chelsea até cogitou manter o Nicolas Jackson, mas no fim deu tudo certo e ele vai ser jogador do Gigante da Baviera. Empréstimo de uma temporada, com o Bayern pagando 15 milhões de euros pelo empréstimo. Depois, o Bayern tem a obrigação de compra do Nicolas Jackson. Inclusive, com essa obrigação de compra, o Nicolas Jackson já tem um acordo com o Bayern de Munique para o seu contrato quando ele for jogador do time alemão de maneira definitiva. Contrato de 5 anos. E claro, um grande destaque do último dia da janela na Espanha foi a permanência do atacante brasileiro Antony no time do Real Betis. O Betis acabou entrando em um acordo com o Manchester United e fechou a contratação do Antony agora de maneira definitiva, e não mais por empréstimo. O Betis pagou 25 milhões de euros por ele e o Manchester United mantém 50% do valor do passe dele, pensando numa revenda. Agora, seu vínculo com o time de Sevilha vai até 2030.
Aí sim, na Premier League o mercado foi movimentadíssimo no último dia. Começamos pelo Aston Villa, que contratou por empréstimo de uma temporada o meio-campo Harvey Elliott, que chega da equipe do Liverpool. No Nottingham Forest são duas novidades para a lateral esquerda. O Forest contratou o lateral esquerdo brasileiro cuiabano, que estava no Botafogo, numa negociação de 6 milhões de euros, e contrataram por empréstimo de uma temporada o ucraniano Oleksandr Zinchenko, que estava até então no Arsenal. No caso do cuiabano, ele assina contrato até 2029 e se torna o quarto jogador que era do Botafogo contratado pelo Nottingham Forest nessa janela, se juntando ao goleiro John, ao atacante Igor Jesus e ao zagueiro Jair. E tem um novo brasileiro jogando na Premier League. Após se destacar no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o atacante Kevin, de 22 anos, cria da base do Palmeiras, é o novo jogador do Fulham. Ele foi comprado por 40 milhões de euros e assinou contrato até 2030. Kolo Muani também é um rosto novo que chega ao campeonato inglês. Após boa passagem emprestado pelo PSG à Juventus na última temporada, agora o atacante francês é o novo jogador do Tottenham, por empréstimo também de uma temporada. E tem novo defensor chegando ao Arsenal. Mesmo que o Arsenal já tenha vários zagueiros e tenha contratado recentemente novas peças para o setor, eles contrataram também o equatoriano Hincapié, que chega do Bayer Leverkusen por empréstimo de um ano. Depois, o Arsenal terá a obrigação de compra de Hincapié de 52 milhões de euros. Estratégia feita apenas para driblar o fair play financeiro. O time da Inglaterra que mais investiu de maneira disparada nessa janela foi o Liverpool, que no último dia da janela contratou mais um atacante. Após terem investido uma verdadeira fortuna em Frimpong, Kerkez, Wirtz, em Ekitike, agora o Liverpool firmou a contratação de Alexander Isak, atacante sueco que chega do Newcastle por 145 milhões de euros. Contrato até 2031. E a última negociação que eu queria destacar da Premier League é a chegada do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma ao Manchester City. Contrato até 2030, numa negociação de 30 milhões de euros. Então o City tem agora, na sua meta, o atual campeão da Liga dos Campeões. No futebol brasileiro, também tem negociação oficializada. No Vasco, por exemplo, a novidade é o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Aos 26 anos, ele chega do Galatasaray da Turquia por empréstimo até o final do ano. Quem também se reforçou nessa reta final de janela foi o Cruzeiro, que contratou um novo meio-campista e um novo atacante. O meio-campista é Rian Guilherme. Foi comprado no Fortaleza por 4 milhões e meio de reais e firmou contrato até 2029. Já o atacante é o jovem e promissor Kenny Arroyo, de apenas 19 anos, que era promessa do Independiente Del Valle do Equador. Ele estava no Besiktas da Turquia e foi comprado por cerca de 50 milhões de reais. No caso de Arroyo, o contrato também tem validade até 2029. Temos uma novidade de saída no time do Santos. O Santos resolveu devolver o atacante David Washington para o Chelsea. Ele foi emprestado para o Peixe pelos Blues no começo do ano, porém ele acabou não vingando. Essa segunda passagem dele pelo clube foi bem ruim, tanto que acabou marcando apenas um gol no seu retorno. Então a informação publicada pelo portal do Diário do Peixe é de que David Washington será devolvido ao time inglês. E o São Paulo está no mercado no último dia da janela, querendo contratar um novo atacante. Jogador que já passou pelo clube, teve bom desempenho e agora é pedido de novo pelo técnico Hernan Crespo. Trata-se do atacante argentino Emiliano Rigoni, que hoje está atuando no futebol mexicano, mas está perto de ser o novo jogador do São Paulo. Informação do jornalista André Hernan e também do jornalista Gabriel Sá é de que está tudo fechado e ele deve ser anunciado pelo tricolor dentro das próximas horas. Muito bom jogador. Na sua primeira passagem pelo São Paulo, em 70 jogos, Rigoni marcou 13 gols e deu 9 assistências. E fechando agora pelo sul do país, o Grêmio pode anunciar ainda nesta terça-feira a contratação do atacante William, jogador com passagens marcantes pelo Chelsea e pela seleção brasileira. O William, de 37 anos, estava no Fulham da Inglaterra na última temporada e não teve o seu contrato renovado. Então, nesse momento, está livre no mercado. Foi publicado pelo jornalista Fred Caldeira que o Grêmio avançou nas negociações pelo William. A diretoria apresentou um projeto para o William e o William gostou do que ouviu. Então, nesse momento, está muito perto de ser o novo jogador do Imortal. Seria um reforço importante
pensando em se manter de maneira tranquila na primeira divisão. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo dessa terça. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vaieira aqui, valeu, falou e fui!